Cristãos do mundo inteiro que estão indo à missa hoje escutaram a mesma leitura. Jesus novamente explicando esse grande presente que eu falava semana passada, o presente da sua presença nos corações humanos. E ele compara isso com o reino de Deus. Reino de Deus nada mais é do que quando uma pessoa entende o projeto de Deus para a sua vida, quando uma pessoa entende um pouco mais de Deus, sente que Deus, entende que Deus está no seu coração e passa a querer viver, a se esforçar para viver de acordo com aquilo que Deus é, trazer as virtudes de Deus para a sua vida, trazer a vontade de Deus para a sua vida, o amor de Deus para a sua vida. Então, o reino de Deus, ele começa aqui dentro do meu coração, essa presença de Deus. Depois, o reino de Deus, ele deve se estender para a minha casa, o meu lar. E, de fato, a casa não pode ser só uma casa, tem que ser um lar, assim como a igreja é um lugar onde Deus habita. Existem as igrejas domésticas, são os nossos lares, as nossas casas. Então, quando uma pessoa, um ser humano, verdadeiramente faz a experiência do entendimento de Deus, quando ela descobre o reino de Deus, ou seja, a presença de Deus, o amor de Deus dentro dela, o sinal de que isso aconteceu é quando ela tem um desejo imenso de levar isso para a sua família, de depois levar isso para seu prédio, se for o caso, sua comunidade, seu local de trabalho. É o grande sinal. Sinal de que a pessoa entendeu Deus não é emocionalismo, não é quando a pessoa vive chorando, emocionada, tem fortes experiências. Não. O sinal realmente de que eu já entendi Deus é quando eu quero ser melhor como pessoa e quando eu quero deixar este melhor acontecer também na vida das pessoas com as quais eu convivo. Isto é reino. E este é o caminho para a paz, minha gente. Este é o caminho para a verdadeira felicidade. E este deve ser o nosso valor máximo, o nosso tesouro máximo, nossa maior riqueza. A maior riqueza que um ser humano pode ter é ter Deus no coração. A pessoa pode ser muito rica, materialmente falando, ter muito dinheiro, muito investimento, muitos isso e aquilo, mas se ela não tem Deus no coração, ela é muito pobre. E do contrário, às vezes um ser humano não tem nada, materialmente falando, mas você vê tanta riqueza naquele ser humano, você descobre que vale a pena estar perto daquele ser humano, vale a pena ouvir aquele ser humano, vale a pena ser tocado por aquele ser humano, vale a pena receber a luz que aquele ser humano transmite em suas ações, no seu jeito de ser, ou às vezes até mesmo no seu silêncio, não é assim? Eu fico com dó de pessoas que são amigas de alguém por interesse material, de pessoas que casam por interesse material, nunca vão ter paz. Podem ter muita comodidade, podem fazer muitas viagens, podem ter muito luxo, isso e aquilo, muito momento de prazer, mas felicidade não se tem. O dinheiro pode comprar, sem dúvida, comodidade, mas ele não compra a felicidade. Tantas pessoas por esse mundo afora, que quando entendem o reino de Deus, se despojam, não no sentido de ficar pobre, mas no sentido de partilhar os bens que conquistaram. Quantos empresários que eu conheço, que depois de entenderam, mesmo sendo católicos desde pequeninos, mas em determinado momento entenderam melhor o reino de Deus e mudaram o seu jeito de se relacionar com o dinheiro, com a sua empresa, passaram a fazer uma empresa de economia, de comunhão, passaram a ajudar as pessoas, colocar os bens a serviço do próximo, nesta consciência que o maior tesouro é aquele que a praça não pode comer, é aquele que eu vou guardando no céu, é aquele tesouro. O que adianta eu construir um céu aqui na terra se eu perder o meu lugarzinho no céu? Isso é entendimento do reino de Deus. Foi exatamente isso que Jesus falou àquelas multidões e fala à multidão nesta noite, aqui nesta igreja e no mundo inteiro. E ele compara o reino de Deus a um tesouro precioso. De fato, ou seja, aquilo que deve ser mais valioso, o amor de Deus no meu coração. Por isso que o mandamento fala, colocar a Deus acima de tudo. Não é para desprezar as coisas ou as pessoas, mas pelo contrário. Quando eu coloco exatamente nesta cadeia, nesta hierarquia, Deus em primeiro lugar, eu vou passar a amar mais as pessoas e a usar as coisas. Quando Deus não está em primeiro lugar, eu uso as pessoas e amo as coisas. Isso até já virou clichê por aí, mas é exatamente isso. Quando eu tenho Deus em primeiro lugar, eu passo a dar devido valor às coisas que eu tenho e a usá-las de forma correta. Quando eu tenho Deus, surge no meu coração um desejo imenso de ser verdadeiro, de ser honesto com as pessoas, de respeitar o ser humano.
ter Deus não significa só ser uma pessoa religiosa, uma pessoa da religião. Eu conheço inúmeros cristãos, e talvez até eu seja assim, que são muito praticantes, mas ainda não entenderam o reino. Não, tem muita gente nas igrejas, tanto evangélicas como católicas, que às vezes faz estardalhaço, Jesus é isso, é aquilo, e no entanto ainda não entenderam. Quantas religiões até matam, em nome de Deus, e Deus não é morte, Deus é vida. Quantas pessoas se explodem, não está acontecendo isso no mundo, o radicalismo? Ah, mas isso é coisa dos muçulmanos. Não, mas tem no catolicismo também. Não a esse ponto de matar com bomba, mas ao ponto de matar com a língua, de matar com a indiferença, de matar com o preconceito, de matar com a exclusão. Acontece. Portanto, não basta só estar aqui dentro, minha gente. É necessário muito fazer um movimento interior de querer mesmo, de desejar Deus. Eu quero entender-te. Deus, eu quero descobrir esse tesouro precioso. E ele falou que quando alguém descobre um tesouro precioso enterrado lá num campo, ele vai, ou seja, ele abre mão de algumas coisas para conseguir o necessário para conquistar aquele campo. Para comprar o campo inteiro. O tesouro vem, mas o campo vem junto. Às vezes o tesouro está no coração de um ser humano. Mas não basta só querer o coração. Vem com aquele ser humano que está na tua vida, os defeitos que aquele ser humano tem, faz parte do campo. Todo ser humano tem um tesouro escondido. Tua esposa, por mais que você já não goste mais dela, ela tem um tesouro escondido. Teu esposo, sogra, sogro, vizinho, aquela pessoa que te decepcionou, tem um tesouro escondido. Só que é necessário estar neste campo, aturar este campo, a gente chama de cruz, né? Pode dar o nome que você quiser. Ou seja, abraçar a sua cruz, ou seu sofrimento, sua dificuldade, os defeitos que aquele ser humano tem, mas não esquecer que ele tem um grande valor, porque Deus habita em todo ser humano, e talvez aquele campo está feio, está cheio de lixo, aquele ser humano, aquelas pessoas que você conhece, porque esse tesouro está muito escondido. Então, qual é a nossa grande missão? O Papa tem falado isso lá para os jovens do mundo inteiro. A missão é resgatar os tesouros, resgatar o reino de Deus em cada coração. Isso se dá pelo esforço constante de querer ser mais respeitador do diferente, respeitador do ser humano, de querer construir um mundo melhor, de querer vencer a nossa ganância, talvez a nossa prepotência, a nossa arrogância, de querer sempre vencer o outro, de querer ser melhor do que os outros, talvez vencer a nossa própria história de vida, vencer os nossos impulsos egoístas. É uma luta constante. Eu falava domingo na missa, a vida é uma grande batalha. Tanto que o apóstolo Paulo, quando estava prestes a morrer, ele falou assim: combati o bom combate. É um combate, a vida é um combate. Mas nós não podemos desanimar. Mesmo quando o desânimo toma conta de nossa mente, tem que dizer, não posso desanimar. Mesmo quando a dificuldade bater a nossa porta, abra a porta, assim, não fuja da dificuldade, abra a porta. É interessante que Jesus falou ali no Evangelho, e já acaba a mensagem de hoje, eu serei muito breve em tudo. Ele acaba a mensagem também falando, comparando, fazendo uma analogia, o reino de Deus, essa presença de Deus no ser humano também se compara a uma pérola. E você sabe como é que uma pérola surge, né? Tem lá o molusco no fundo do mar, do oceano, está lá, a conchinha lá, e de repente entra naquela... Está lá o molusco todo belo e formoso. Opa, deixa a vida me levar. Já viu o molusco cantando isso? Eu já vi. E está lá o molusco. De repente entra uma pedrinha lá dentro, lá no molusco. E aquilo para ele é um sinal de dor. Opa, perdi a minha zona de conforto. Perdi a minha paz, esse vento do Espírito. Mas para quem tem tempestade aqui, se vier, entra todo mundo para cá, vamos amontoar, vai dar jeito, né? Ou passa para o lado de lá, mas fica tranquilo. Mas como eu falava, lá entrou a pedrinha. E aí no primeiro momento o molusco fica irritadíssimo. Eu tenho que tirar isso daqui, eu tenho que tirar essa pedra. Entrou no meu ambiente, entrou na minha casa. Que dificuldade, ele está me fazendo sofrer, eu não aguento mais. E tenta de qualquer forma expelir aquela pedra. Quando ele vê que não há mais jeito, que não consegue, ele passa a eliminar uma substância, uma enzima, sei lá como é que se dá o nome, e passa a envolver aquela pedrinha de tal forma, vai envolvendo, e ela se transforma numa pérola belíssima e uma pérola preciosa. Olha que ensinamento! Não foi à toa que Jesus falou isso. Quando alguma dificuldade bater à tua porta, seja qual for,
E tente de qualquer forma tirar. Tente de qualquer forma expelir. Mas se não consegue, o Papa fala isso, né? Quando vier a dificuldade, o que eu faço, Papa? E ele respondeu: primeiro, não se desespere. Depois, tente resolver. Não conseguiu resolver? Aceite, espere passar. É o que o molusco faz. É o que o molusco faz. Tenta resolver. Não, primeiro não se desesperou. Está aqui, entrou, poxa, tá, tudo bem. Não gostaria que isso acontecesse em minha vida. Não gostaria de ter perdido o emprego. Não gostaria que aquela pessoa tivesse morrido. Não gostaria de ter ficado doente. Não gostaria. Perdi a minha zona de conforto. Estava tudo tão bem. E da noite para o dia, olha o que aconteceu. Então, não se desespera. A segunda postura é tentar resolver. E o molusco tenta lá jogar a pedrinha para fora. Vamos ver se eu tiro esse problema. Vamos buscar um médico aqui. Tem esse tratamento. Vou mandar currículo aqui e colar. Vou pedir para Deus. Vou fazer a minha parte. Vou tentar encaminhar esta pessoa para um centro de recuperação de drogado. Vou lá naquela ONG pedir uma ajuda. Seja o que for. E assim vai. Então tem que resolver. Mas tem coisas que, por mais que a gente tente, não tem jeito. Meu Deus, Padre, eu já rezei tanto aquele meu filho, não tem mais jeito, é um estopor. Está perdido. Padre, não tem mais jeito, aquele meu marido, meu Deus do céu, que homem para me incomodar. Que cruz pesada. Então, enfim, Padre, eu já bati tanta porta, estou procurando emprego, não tem mais jeito. Quando chegar nesse momento limite, você já fez de tudo. O que tem que fazer é produzir essa substância para envolver o problema e transformá-lo numa grande pérola. Parece ser poesia isso, né? Não, mas é fato. Mas como é que eu faço isso, Padre? Você já está fazendo. É o que nós fazemos toda quarta-feira. Quando se pede ali, nós cantávamos no início, né? Pedindo o Espírito Santo, de certa forma, né? Para ele vir. É isso. Interessante que o anjo falou a Maria. Maria ficou preocupada. Nossa, como vai ser isso? Olha que pepinão Deus está colocando na minha vida, meu Deus, como é que vai acontecer? Aí ele falou: não tenha medo, Maria, o Espírito Santo, ou seja, a substância de Deus, o amor de Deus, né? Estou falando dessa forma, né? Para vocês entenderem. Vai te cobrir com a sua sombra. Então não tenhas medo. O que fazer? Não conseguiu expelir o problema? Entrou algo que roubou a tua zona de conforto? Peça a Deus. Deus, envolve-me com a tua... Mas peça mesmo com fé. Tem horas que não tem mais jeito. Diga: eu me entrego em tuas mãos, meu Deus. Eu fiz o que podia ser feito, humanamente não tem mais jeito, agora é contigo. Eu sou teu servo, eu tento fazer o que é certo, às vezes não consigo, porque tenho meus pecados que são mais fortes do que eu, mas eu tento, Senhor, eu não desanimo não. Por mais que o lapeta venha e queira me tirar da fé, da igreja, queira dizer para mim que não vale a pena ser de Deus, olha os problemas, e de fato, né? O Tibinho é um estopor mesmo, né? Ele gosta de tripudiar em cima dos nossos problemas, né? Ele fica, imagina ele sentado dizendo assim: tá vendo, seu tolo? Lá em Florianópolis a gente fala: estás tolo, tá? Estás tolo, aí, ó. Que adianta? Está rezando um monte. Estás rezando um monte e não tem jeito. Quanto mais reza, mais assombração me aparece. Ele não fala assim? Fala. É assim, não vale a pena. Que adianta você ir lá na igreja na quarta-feira, sair de casa, pegar trânsito, pegar fila, ficar em pé, pegar vento, pegar chuva, escutar o pai? Não adianta, meu filho. Vai usar isso, vai para um bailão, vai para isso, vai para o pagode, vai para onde? Não precisa. Fica em casa dormindo, vai assistir novela. Então vem aquelas coisas assim, e às vezes até os seres humanos mesmo, que são funcionários do lapeta, às vezes o lapeta contrata, né? É contrato provisório. Não fique com raiva da pessoa não, porque é aquele emprego provisório, rápido, logo manda embora. Então, às vezes a pessoa é usada pelo lapeta para dizer: não vale a pena. Não, vale a pena sim. Senhor, não, eu quero ser encoberto, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo de tal forma, por isso eu vou perseverar, a ponto de que aquele problema se transforme em algo muito precioso na minha vida. Que eu olhe para trás com orgulho e diga: eu superei aquilo, eu venci com a graça de Deus. Não há problema diante do grande e maravilhoso amor de Deus que não seja minimizado. Pode demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, sim, com certeza. E às vezes nós precisamos passar por esse processo. Às vezes nós precisamos, talvez para diminuir o nosso orgulho, talvez para diminuir a nossa vaidade, para diminuir a nossa arrogância. E tem gente, minha gente, que não tem, que às vezes passam pelo fogo, é provado. Tem gente que às vezes entra um turbilhão na sua concha, na dificuldade, aí até se converte momentaneamente.
Ou seja, a dose do sofrimento foi fraca. Porque vocês sabem que a conversão é pelo amor ou pela dor. E tem gente que está tão torto na vida, está tão cheio de si, tão miserável, tão prepotente e arrogante, que pelo amor não tem jeito. Está ali a esposa amando com todo carinho, talvez uma comunidade amando, os amigos amando, e ele não se deixa tocar, não se deixa amar, não muda as atitudes, prepodia em cima das pessoas, é invejoso, é falador, se acha o melhor de todos. Aí passa por uma dificuldade, vem uma lambada da vida, bum, entrou lá, a pedrinha na concha dele, e aí a pessoa fica humilde, fica boazinha, ajuda todo mundo, aí todo mundo fica, poxa, que legal, aprendeu com a dor. Mas aí a dor passou, volta tudo, putz, não aprendeu. Então talvez tenha que vir outra pedra, entrar uma cabeça de pedra na concha dele para se converter. Por isso aproveita esse momento para refletir. O que eu faço diante das dificuldades da vida? Eu tiro um aprendizado ou passa aquela dificuldade e eu não transformo aquela dificuldade numa pérola preciosa. Isso é reino de Deus. As pessoas convertidas se tornam especialistas em transformação.